Quem nos faz essa análise e nos traz mais entendimento de como tudo isso que está acontecendo no mundo continua impactando nesse mercado e pode impactar ainda mais é Thiago Davino, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Thiago, é um prazer receber você por aqui. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carla, tudo bem? Tudo certo e contigo? Tudo beleza? Bom dia a todos aí, os ouvintes, espectadores. Tivemos ontem aí o aumento da escalada das tensões no Oriente Médio, né, com os ataques iranianos a Israel. E agora o temor do mercado é que a contraofensiva de Israel possa vir a afetar a produção de petróleo iraniano, que seria uma forma do governo israelense buscar enfraquecer economicamente o Irã e dessa forma facilitar o seu avanço nessa luta aí contra os grupos terroristas que são espalhados naquela região. Então o mercado teme por uma escassez de oferta, né, neste momento, mas o cenário do petróleo ele é baixista, né? Se a gente for olhar e isolar essa questão dos conflitos, já que a Arábia Saudita tem sinalizado que ela tende a reduzir os seus cortes de produção. Mas essa escalada agora traz um, um alento aí ao preço do petróleo que vinha numa tendência claramente negativa. Agora, Thiago, o quanto essas informações podem se chocar nesse momento? Nós temos então essa condição da escalada das tensões no Oriente Médio e esse cenário de fundamentos. O quanto isso ainda, né, essas informações ainda vão se chocar? E aí a pergunta seguinte é: o que o mercado vai fazer? Manter-se muito volátil ou se proteger em algum momento? A partir desse ponto, quais são os caminhos que o mercado pode seguir? No curto prazo, Carla, a tendência é a gente ter muita volatilidade no preço do barril do petróleo. A qualquer novos ataques, escalada das tensões, o mercado vai reagir, obviamente, com uma pressão altista sobre o preço do barril do petróleo. Mas se a gente tiver um arrefecimento dessa situação, o próprio Irã ontem disse que após os ataques não pretende fazer mais nenhuma ofensiva, desde que não seja contra-atacado, e essa é a questão, né? Provável que será contra-atacado. Então, o mercado teme que esse contra-ataque israelense aí possa afetar as ofertas pontualmente. Então, no curto prazo, muita volatilidade para o preço, mas no médio prazo, a tendência é uma queda do preço do barril do petróleo, com a coisa vindo a normalizar dessas tensões. Agora, se elas se estenderem por muito tempo, aí a volatilidade seguirá. O ponto é, o fundamento hoje, oferta e demanda, ele é claramente baixista, né? Até porque o PEP sinaliza com uma redução dos seus cortes que vêm sendo feitos. E a demanda da outra ponta tem a fraqueza da China. Né? Mesmo com a China anunciando vários pacotes bilionários aí na semana passada e sinalizando mais no início dessa semana para mais estímulos, o petróleo não vinha reagindo a esses estímulos na China, porque a demanda por lá realmente está enfraquecida e a China é o principal importador do mundo da commodity. Então, curto prazo, ainda muita volatilidade, o preço ainda pode escalar um pouco mais se as tensões se continuarem e a gente tiver logo uma contraofensiva de Israel, mas se a coisa acalmar, a tendência é o petróleo voltar para baixo, mas no médio prazo o viés é baixista para o preço da commodity. Esse viés baixista, Thiago, ele está atrelado, portanto, a essa condição da produção ou há pontos na demanda que também exercem pressão sobre as cotações nesse momento? Porque nessa semana também o mercado, ou nessa ou na anterior, salvo engano, a notícia também para o mercado do petróleo é de que a Arábia Saudita tinha abandonado, fecha aspas, a sua meta de um petróleo a R$ 100. Para a gente contextualizar para a nossa audiência, o que isso significa partindo da Arábia Saudita, como os demais países produtores entendem isso e o quanto disso pesou efetivamente sobre os preços? Pois bem, a Arábia Saudita, que é o principal líder aí da OPEP+, eles vinham tentando realizar série de cortes de oferta para tentar sustentar o preço do barril do petróleo na casa de US$ 100. Porém, isso acabou não funcionando e o preço caiu. Até porque outros países, como os Estados Unidos e especialmente o Brasil, se beneficiaram desse cenário.
uma menor oferta por parte da OPEP+, outros países passaram a ganhar share, né? Hoje o Brasil é um importante exportador de petróleo. Hoje essa commodity traz para o nosso país só em exportação algo na faixa de 45 bilhões de dólares ano. Assim foi em 2023, 2022, assim foi o ano passado e tem sido esse ano. Então a OPEP, para tentar buscar recuperar o seu share no mercado, eles chegaram à conclusão que não adianta tentar lutar para segurar a oferta para subir o preço, porque não está funcionando, porque outros países estão tomando o seu lugar. Então, com essa desistência dessa visão de tentar segurar US$ 100, eles vão voltar a aumentar a sua produção diária, ofertando mais petróleo no mercado, e por isso se tem esse viés baixista. E o mercado reagiu trazendo o petróleo abaixo de US$ 70 na semana passada, após a informação de que a Arábia Saudita realmente está abandonando o seu plano de tentar sustentar o preço da commodity na faixa de US$ 100. E aí já veio para baixo de US$ 70, o que até trouxe para o Brasil, né, um efeito contrário. Né, porque teoricamente a queda do petróleo poderia levar a uma redução do diesel, da gasolina no Brasil. Até na sexta-feira passada, o presidente Lula esteve reunido com a ministra de Minas e Energia e estava tratando da questão, porque, olha, os dados mostram que hoje o Brasil está praticando um preço da gasolina junto às distribuidoras acima da paridade de importação. Mas para a Petrobras, a visão é a seguinte, ó, a queda recente do petróleo está reduzindo as nossas receitas. Então está tendo impacto negativo no caixa da companhia pela menor exportação por volume de barril, né? Então, se cada barril exportado, você está ganhando menos. Então, por isso até que não teve a redução ainda anunciada do combustível no Brasil, apesar de hoje estar se praticando o preço acima da paridade. Para ver como hoje é importante, né, o aspecto da exportação do petróleo em nosso país para a nossa balança comercial e o impacto na própria Petrobras, né? Anteriormente, você via, não, pô, se cai o preço do barril do petróleo, o dólar ceder um pouco, já deveria automaticamente reduzir o preço do combustível. Mas esse impacto das exportações acabou fazendo com que ele segurasse essa queda do preço. E isso tende, à medida em que os preços também forem se acomodando e testando patamares menores, né, nessa tendência fundamental que o mercado tem, o impacto para o Brasil, então, pode ser ao contrário, caso essa queda se efetive, portanto. Exato. Ontem até, né, a gente teve a Bolsa Brasileira descolada das bolsas lá fora, né? As bolsas lá Uhum. fora, com uma versão a risco, bolsas da Europa e dos Estados Unidos, fecharam com perdas significativas, né? O Nasdaq 1,5%, o SP500 quase 1%, e a Bolsa Brasileira foi na contramão, fechou com uma alta aí de mais de 0,5%. Por quê? Foi impulsionado muito pelo preço da Petrobras, que subiu aí mais de 2,6% na sessão de ontem, refletindo essa alta disparada do preço do barril do petróleo. Então, uma queda hoje no petróleo no Brasil já não é mais tão bem vista, principalmente pela Petrobras, porque isso acaba impactando negativamente o caixa da companhia em termos de receitas de exportação. E aí vale um parênteses, Carla, porque você pensa, poxa, mas o Brasil ainda é um importador de diesel, né? 30% que a gente consome de diesel ele é importado. Mas hoje o Brasil importa muito diesel da Rússia. E ele importa a preço da Rússia abaixo do que é praticado no mercado internacional. Como a Rússia sofreu os embargos econômicos por conta da guerra ali no leste europeu, a Rússia hoje ela vende diesel mais barato que os outros países. Tanto é que a Rússia, há 4 anos atrás, quase não exportava diesel para o Brasil. E Uhum. hoje 80%, mais de 80% do que o Brasil importa de diesel vem da Rússia a um preço mais baixo. Por isso que a alta do preço do barril do petróleo não acaba tendo um impacto sobre o encarecimento do custo do diesel aqui no Brasil, que a gente compra mais barato. Então ele acaba sendo mais benéfico essa alta do petróleo pelas nossas exportações de petróleo e tem pouco impacto sobre a importação do diesel. Isso é interessante de se observar, porque isso diz respeito direto ao produtor rural e aos seus custos de produção, né, Tiago? Exatamente. Olhar essa movimentação e principalmente entender uma política de preços da Petrobras que nem sempre é muito clara, também é importante. Então, eu imagino que haja uma preocupação crescente no governo também em relação a essa movimentação dos preços do petróleo nesse momento. Exatamente, porque quando o governo vê o preço baixar, ele falou para a oportunidade de reduzir o preço do combustível, isso traz uma pressão deflacionária, ajuda aí no combate da inflação e poderia mitigar o Banco Central a não ser tão agressivo num ciclo novo de alta de juros que já começou. Porém, ele tem a contrapartida do menor efeito caixa
para a Petrobras por conta das suas exportações. E aí vale mencionar, né, hoje o petróleo é o segundo produto da pauta de exportação brasileira e as projeções indicam, ainda atrás da soja, mas as projeções indicam que num prazo aí de 2 anos no máximo, o petróleo deverá ser o principal produto a ser exportado do país, especialmente se nós conseguirmos avançar na questão ambiental para explorar o petróleo ali no Foz do Amazonas, onde tem ali uma bacia com uma capacidade de produção altíssima que compensaria a redução que a gente já está tendo um pouco aí no pré-sal. A gente tem estrutura logística suficiente para alcançar essa meta, Thiago? Temos. Hoje o Brasil, em termos de logística, nos últimos 20 anos, ele avançou bastante, né? E é isso vale para todos os produtos, né? Então, hoje você consegue é, vender ou embarcar, né, petróleo mundo afora por vários portos brasileiros. Então, a estrutura logística para isso não seria um problema. O maior dificuldade que nós temos acabam sendo as questões ambientais do nosso país que geram muita dificuldade. Mas com o governo buscando, e o Lula é um entusiasta dessa questão de explorar petróleo no Foz do Amazonas, né, que até contraria um pouco por ser um governo de esquerda, que teoricamente seria mais voltado ao meio ambiente, isso tende a forçar aí quem sabe o IBAMA realmente a liberar, e até a mudança do comando da Petrobras teve como um dos principais motivos essa busca por essa exploração no Foz, já que a atual presidente é uma grande defensora dessa exploração naquela região, né, coisa que o anterior não era tão favorável assim. Então eles estão nessa briga para explorar, vamos ver se nos próximos meses eles conseguem realmente de fato a licença, e aí o Brasil passará a explorar, e aí aumentar significativamente a sua capacidade de produção, e aí quanto mais a gente produz, mais a gente está exportando. Até porque que a nossa moeda é desvalorizada aí nos últimos anos, isso também torna competitivo o produto brasileiro. Tiago, além da questão dessa movimentação para o Brasil, o mercado hoje está de olho nessa reunião da OPEP. A pauta, imagino que, eu falei até no início aqui do Bom Dia Agronegócio, eu imagino que tenha mudado, né? Desde que ela foi alinhada até hoje, que é a nova reunião. Qual a sua expectativa? O que a gente pode esperar para essa, ou principalmente no pós-reunião da OPEP nessa quarta-feira, 2 de outubro? Muda um pouco o cenário, né, por conta dessa escalada das tensões, mas eu diria, Carla, que olhando como médio e longo prazo, que é o que o OPEP sempre está mirando, não muda nada para eles. Não muda nada para eles. Eu acho que eles tendem, sim, ainda a sinalizar para uma redução dos cortes, ou seja, ampliar a oferta de produção, porque o grande problema na visão que eles estão enxergando é nós perdemos share de mercado. Nós estamos deixando de ser, né, o ator principal na questão de exportação dessa commodity e perdendo para países que há 5 anos atrás pouco se comentava, como é o caso do Brasil, né? Os Estados Unidos, já esse sim, já vem desde que começou a explorar o xisto lá em 2014. Começou também a passar a ser um exportador importante no mundo, mas hoje o OPEP está perdendo share para países que há pouco tempo atrás nem se comentava como um exportador relevante de petróleo. Então eu entendo que eles vão focar nessa questão da perda do share de mercado. E por conta disso, entendo que eles vão ainda sinalizar, não para agora, mas mais adiante, a retomada de um aumento de produção. Tiago, como é que, dentro da sua experiência, você tem visto essa intensa movimentação no mercado de petróleo impactar nas demais commodities? Existe um efeito quase que imediato para todas elas, dada a importância do petróleo, mas como é que, na sua análise, isso tem acontecido diante desses fatores, todos esses agentes todos que atuam para a formação do preço nesse momento? Perfeito. Dois produtos, duas commodities que são bastante impactadas pelo preço do petróleo. Primeiramente o algodão, né, porque estamos tratando aí de uma fibra natural que compete contra uma fibra sintética que é produzida à base de petróleo. Então, se a gente acompanhar ao longo dos últimos 20 anos o preço do algodão e do petróleo, eles andam numa tendência próxima e juntas. Claro, algumas vezes muda algum ponto de oferta e demanda na questão do algodão por quebra de safra ou por forte aumento da demanda, mas geralmente elas andam juntas porque são bem substitutos, né? Então a volta da alta do petróleo ela é positiva para o preço do algodão. Se a gente pegar o preço do petróleo que vinha em queda no início desse ano, estava trazendo uma queda aí de mais de 30% para o preço do algodão no mercado de Nova York.
né? Então, o algodão é um que segue muito a questão do petróleo. E o outro que também é impactado é a questão do óleo de soja, já que é um produto utilizado para a confecção de biocombustíveis, seja nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? E a fraqueza do petróleo também ajudou a ter derrubado recentemente o preço do óleo de soja, além de outras questões como o aumento de oferta de demais óleos vegetais. Mas o petróleo voltando a subir, se por acaso aumenta e continua a escalada das tensões, né? O Irã tem a sua produção de petróleo afetada por ataques israelenses, isso pode levar realmente o petróleo, quem sabe, a buscar até patamares de $80, e isso traria alta para o preço do óleo de soja e também para o algodão. Hoje o óleo de soja está sendo aí está tentando se sustentar aí uma menor queda para a soja, né? Já que o farelo está caindo bastante nessa manhã de quarta-feira, mas o óleo tem subido bem na esteira exatamente da forte valorização do petróleo no dia de hoje. Então as duas commodities que acabam sendo mais afetadas diretamente são o algodão e a questão do óleo de soja. Outras acabam sendo diretamente, no caso, o milho, porque se começa a encarecer muito o preço do petróleo, consequentemente significa gasolina mais cara nos Estados Unidos, já que é direta a relação, né, do movimento do petróleo com o preço do combustível nas bombas dos postos de combustíveis na maior economia do mundo, e o Uhum. milho, por ser um produto substituto como um etanol, ele acaba sendo puxado com maior expectativa de maior demanda por etanol. E aí Tiago, pois puxa não, por outras favor. também. Não, desculpe, e aí o milho vai puxando, ajuda o trigo, né? Então as commodities elas acabam tendo uma ligação relativamente direta, né? Mais forte algodão e óleo de soja, e aí o milho vai na carona, é o segundo, o terceiro produto aí mais beneficiado. Tá. Tiago, nas últimas semanas também o mercado foi recebendo as notícias da China e aquele pacote de estímulos à economia do país que foi o mais intenso, o mais forte desde a pandemia. Isso mudou a perspectiva do mercado em relação à demanda pela importância da China, ou é algo também que já estava no preço, o entendimento de que a demanda da China precisa continuar? Como é que essas notícias chegam? E vou emendar uma próxima pergunta, que é em relação aos juros americanos, algo que também o mundo esperava com muita ansiedade. Começou efetivamente, ou teoricamente pelo menos, esse novo ciclo de corte de juros para a taxa americana. Como é que essas informações do mercado financeiro se combinam para também impactar o mercado de petróleo? Perfeito. Bom, com relação à China, Carla, eu acho que a commodity que vai ser mais beneficiada nesse processo é o minério de ferro, já que as medidas que tendem a ter mais sucesso são voltadas ao mercado imobiliário, né, com a redução da necessidade do valor de entrada para a compra do segundo imóvel, a busca por estímulos de que as pessoas possam voltar a comprar imóveis. A gente já está vendo uma recuperação do preço dos imóveis em Xangai, por exemplo. Tá? Já para outras commodities, como petróleo e as próprias as agrícolas, não tende a ter muito impacto, porque as medidas de estímulos monetários elas não tendem a causar um efeito realmente positivo na demanda interna da China. Porque não adianta você jogar rios de dinheiros, né, oferta de crédito no mercado onde as pessoas estão com aversão ao consumo. Né? Já que você está numa espiral deflacionária, o consumidor sempre tem aquele sentimento: por que eu vou comprar uma televisão hoje se amanhã ela vai estar mais barata o preço? A gente está passando por um processo de corte de salários na China. Né? Os empresários chineses estão reduzindo o salário dos seus colaboradores por conta da atual dificuldade econômica que vive a China. A China está passando por um grande boom de oferta, muita oferta de bens e serviços que está tendo naquele país. E isso está derrubando o preço e fazendo com que o consumidor fique retraído. Então, estímulos monetários nesse cenário, eles têm pouco efeito positivo. O que pode vir assim, e parece que a China vai vir também para esse caminho, e aí quando anunciar, eu acho que daí o efeito sobre commodities agrícolas e o petróleo tende a melhorar, é se ela realmente vir para incentivos fiscais. Incentivos fiscais como aqueles chequinhos, né, que a gente viu muito na pandemia, seja aqui no Brasil, nos Estados Sim. Unidos ou na China, né? É dar lá, ó, para os chineses, você que tem um filho, tem dois filhos, ó, tome $1.000, gaste, consuma, por favor, estamos precisando de consumo interno. Porque eu tenho o crédito lá ofertado, mas por que eu vou tomar empréstimo eu, empresário, para aumentar minha produção se eu já estou com o excesso de oferta? Não faz sentido. E o consumidor, na outra ponta, ele fala: por que eu vou tomar empréstimo para comprar um bem que só está caindo de preço?
Então, a política fiscal, eu acho que ela teria um efeito mais prático sobre a demanda, e aí sim o petróleo poderia vir a reduzir. Tanto é que ele reduziu quase nada, né? O preço do barril do petróleo reduziu, praticamente, ele não sentiu o efeito dos anúncios da China, como, por exemplo, o minério de ferro, esse sim, sentiu e disparou bastante lá naquele país, e aí até beneficiou o Brasil, já que o minério é o terceiro produto da nossa pauta de exportação. Então, cara, eu acho que essas medidas da China, elas trazem um alento para o mercado, porque ela mostra, olha, realmente o governo chinês acordou, viu que realmente se ele não fizer nada, a desaceleração vai ser contínua e não vamos sair dessa espiral deflacionária, mas as medidas ainda tendem a ser pouco efetivas. Se vier essas Uhum. medidas fiscais, aí sim nós tenderemos a ter algo positivo, tá? Muito bom a gente trazer essa informação, porque a gente falou tanto sobre esse pacote, sobre esse pacote, justamente o questionamento era, um, como será implementado tudo isso, e dois, então é preciso entendermos como virão ou se virão medidas fiscais. Essas sim podem ter um impacto mais efetivo, portanto. Perfeitamente. E aí, já podendo falar sobre a política monetária norte-americana, Pois não? o ciclo monetário de afrouxamento começou, não foi pontual. O próprio Powell, na segunda-feira, sinalizou que ele espera pelo menos mais aí meio ponto percentual de corte até o final do ano. Portanto, mais duas quedas de 0,25 ponto percentual, mas dependerá dos dados econômicos. E os dados econômicos que passam a ser o mais importante nesse momento nos Estados Unidos não é mais o dado de inflação ao consumidor, não é mais o dado de inflação dos gastos da família, que é o PCE Core. Passará a ser os dados do mercado de trabalho. O Fed foi Uhum. muito claro na decisão, quando ele cortou meio ponto percentual aí no dia 18 de setembro, que hoje a maior preocupação dele é com o desaquecimento do mercado de trabalho e não com a pressão inflacionária, que ainda assim está acima da meta, mas vem convergindo para esse patamar de 2%. E a expectativa é que até o final do ano que vem, essa inflação americana realmente chegue a 2%, ou seja, atingindo a meta estipulada pelo Banco Central norte-americano. E hoje, então, o Fed está mais preocupado com o desaquecimento do mercado de trabalho. Portanto, ele vai continuar cortando juros. A intensidade desse corte de juros que ainda gera dúvidas no mercado. Vai continuar com o meio? Vai voltar para 0,25? Tudo vai depender dos dados, especialmente agora da sexta-feira, às 9h30, horário de Brasília, do payroll, que é o dado oficial do mercado de trabalho americano. Se nós tivermos uma contratação de 100 mil postos de trabalho ou menor que esse número, aí a chance de um corte de meio ponto aumenta significativamente, já que o número até 100 mil vagas nos Estados Unidos, ele serve apenas para absorver as pessoas que estão adentrando no mercado de trabalho. Portanto, se o número ele supera 100 mil, ou seja, mostra que o mercado de trabalho começa a ficar mais aquecido, você absorve quem entra no mercado de trabalho e quem já está dentro desse mercado de trabalho. Agora, se o número vem de 100 mil ou menos, significa que você não está conseguindo nem criar postos de trabalho para a turma nova que está entrando neste mercado de trabalho. E aí o Fed teria que manter o ritmo de corte de juros. Então, tudo vai depender muito do número. O mercado espera uma melhora dos dados, de 110 mil, setor de 110 mil para 142 mil. Mas os Uhum. últimos números têm surpreendido negativamente. Se surpreender novamente, aí cresce a chance de meio ponto. E aí, se a gente tem um ritmo de corte de juros maior nos Estados Unidos, isso é baixista para o dólar, e aí dólar para baixo, commodities para cima, né? Aí pode ajudar pelo menos a dar um suporte ao preço do petróleo. Eu ia trazer justamente esse questionamento sobre como isso vai impactar o dólar. Então, já começa a ser respondido. Essa é a mais claramente o que é possível entender agora a partir do cenário que está desenhado, Thiago. É, é por isso que é muito importante, o Fed, como eles colocam muita importância da agenda econômica, então a cada indicador que sai relevante, seja dado, principalmente os dados de mercado de trabalho, agora é o que chama mais atenção, dados de inflação ou dados de atividade, como os dados de ISM Manufatura e ISM Serviços, produção industrial, vendas do varejo, então todos os dados que levam à atividade econômica, o mercado está atento para ver se a economia está desacelerando muito rapidamente ou não. Né? O que todos desejam é que a inflação desacelere com a economia desacelerando lentamente, que é o chamado pouso suave. O receio é o quê? É um pouso forçado, né, que seria a economia caminhando para uma recessão. E aí o Fed teria que ser mais
mais firme Hum. no movimento de corte de juros. Né? Então, a gente está na dependência, Carla, infelizmente, da agenda econômica. E a cada divulgação de números, a gente vê muita volatilidade no preço dos ativos, inclusive aqui no Brasil com dólar, né? Exatamente. Aqui no Brasil, o mercado tá um Deus nos acuda. Quando sobe, não sobe pouco, quando cai, não cai pouco. E essa volatilidade também diz respeito direto ao produtor rural. Falei sobre isso mais cedo também. Ou para formar custos ou para formar preço, ele não pode desviar a atenção dessa volatilidade, né, Tiago? Não, e como assim? É muito certo o cenário, apesar de ele, no exterior, ele ter ficado positivo por uma queda do dólar aqui no Brasil, mas a gente tem nossos problemas internos e isso ainda está sustentando o dólar no patamar elevado, não condizente com os fundamentos. Poxa, o Brasil tem bons fundamentos, reservas internacionais já voltando para casa de 370 bilhões de dólares. A balança comercial tende a fechar esse ano acima de um superávit de 80 bilhões de dólares, um número bastante expressivo. Se confirmado, será o segundo maior da história do país. A taxa de juros voltou a ser atrativa, né, com a nova alta de juros e os Estados Unidos reduzindo juros, então o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos aumentou, só que o cenário do fiscal ainda preocupa muito, né? Então isso ainda dá suporte aqui para o dólar. Só que o cenário externo deu uma melhorada, o Fed, se ele mantiver o ritmo de corte de juros, a gente tende a ver o dólar ceder mais um pouquinho no Brasil, mas como você disse inicialmente, Carla, aqui no Brasil a gente vai seguir naquela toada, sobe de elevador e cai pela janela. Ou seja, muita volatilidade, como a gente conversou da última vez, né? A única certeza que a gente tem realmente no mercado de câmbio é que o mercado vai seguir muito volátil. E aí, para o produtor que está nesse tiroteio, né, de um dia dólar a 5,60, depois está 5,40, daí volta a 5,70, o que ele tem que procurar fazer? Buscar estar protegendo e fugindo da exposição cambial. Vou fazer compras de insumos em dólar, vendo minha soja em dólar. Não vou descasar moedas, porque o descasamento pode ser muito benéfico, como pode te levar todo o teu margem de lucro. Então, é buscar trabalhar casado. Poxa, eu vou cotar hoje insumos em reais. Estou fechando insumos em reais, já vou buscar travar minha soja em reais no mesmo dia. A relação de troca está boa, já trava das duas moedas. Foge do risco de exposição cambial. Porque se o Brasil melhorar um pouco, se o governo melhorar a sua sinalização do fiscal, gente, a tendência do dólar é para baixo. Né? Não para esse ano, mas especialmente ao longo do ano que vem. Esse ano o governo ainda vai ter que provar no fiscal os dados, então até ele não trazer os dados finais do ano, o dólar, na minha visão, não vai ceder muito mais do que já está, talvez em a 5,30, mas eu acho que abaixo disso difícil, né? Até essa briga com 5,40 pelo terceiro mês seguido, ele vem lá no 5,40, bate, não consegue romper para baixo, e aí volta. Agora, pelo menos, ele está se estabelecendo na faixa de 5,40 e hoje deve abrir na casa de 5,42, é o que Uhum. sinaliza o mercado futuro lá na Bolsa de Chicago. Pode, quem sabe, testar o 5,40, mas tem sido um forte suporte para o dólar por conta do fiscal. Se o governo melhorar um pouco essa questão das contas públicas, aí o dólar Sim. tende a vir para baixo, viu, cara? E aí o produtor que está nessa, o que eu faço? Travo, não travo? Gente, procurem fugir da exposição cambial. Procure atrelar suas moedas. Se eu tenho custo em dólar, com receita em dólar, se eu tenho despesa em dólar, reais, com receitas em reais. Fuja do descasamento, porque ele pode ser muito benéfico, mas pode te arrebentar. Olhando como uma gestão do negócio, fuja da exposição, porque a volatilidade pode matar o teu negócio. Então, não tem forma melhor da gente concluir essa entrevista. Tiago, obrigada, principalmente por essa orientação final. Esse casamento das moedas é fundamental para o produtor. Acho que não tem um primeiro conselho que a gente possa dar mais rico do que esse. Fugir dessa exposição, principalmente da exposição cambial, do descasamento das moedas, isso é fundamental. Muito obrigada, meu amigo. É sempre um prazer receber você aqui no Bom Dia Agronegócio. As suas análises são sempre irretocáveis. Muito obrigada mais uma vez. As portas estão sempre abertas para ti por aqui, para todo o time da Agriinvest. A gente continua a se falar. Tiago, obrigada. Muito obrigado, Carla, a você. Um ótimo dia para todos, bons negócios para o pessoal aí que está nos ouvindo, para vocês, né? E vamos continuar de olho, gente. A única certeza é que a volatilidade, essa vai seguir firme e forte até o fim do ano. É guerra, é política monetária nos Estados Unidos, é política fiscal no Brasil. Por É, isso que a gestão focada na proteção, fugir das exposições, os seus riscos, é fundamental, né? A gente vende, infelizmente, muito produtor. Trava o custo e deixa a receita em aberto. Se o dólar, se a soja sobe, beleza, ajuda. Se cai, é a tua margem que vai. Protejam, gente, se protejam. Quem tem lucro nunca quebra, proteja o teu lucro. é sensacional. Tá Tiago, bom? Obrigado. obrigada. Obrigada.
ótima forma da gente concluir essa conversa muito rica. Obrigada mais uma vez, volte sempre. Estou à disposição. Muito obrigado a vocês. Um ótimo dia. Ótimo dia para você também.